Aquela noite prometia ser apenas mais uma entre tantas que a vida lhe pregava como um jogo de máscaras. Eu, que aprendi a reconhecer a dureza na pele, sabia distinguir entre o que se diz e o que se esconde atrás de sorrisos bem cortados. O meu salário mensal, exato como um relógio de bolso, era 40 mil reais. Não havia segredo em meus números para ninguém que não tivesse o direito de me perguntar, mas eu, que já havia contado moedas demais para justificar minha própria existência, decidi nunca deixar que esse segredo ganhasse vida diante do meu genro. Ele, o homem que havia encontrado a casa certa para rir de mim, não precisava saber o quanto eu, de verdade, carregava nos bolsos. O convite chegou como uma sugestão de jantar, simples em palavras, pesado em intenção. Ele, meu genro, sempre me olhava com a expressão que os homens usam quando gostam de se divertir às custas de alguém que não pertence ao círculo dele. Aquela curiosidade afiada, a esperança de que a humildade de quem observa seja apenas uma fraqueza que pode ser destacada em uma conversa de salão. Eu, por minha vez, nunca havia mostrado meus rendimentos como quem exibe medalhas. Minha vida era contada de outra forma, pelo que eu suportei, pelo que eu consegui manter sem ruir, pelo silêncio que escolhi para não ferir ninguém. A casa dele não era apenas uma morada de pedras e vitrais, era um manifesto de poder. O corredor principal, com paredes que refletiam um brilho que parecia absorver a respiração, conduzia a uma sala que mais se assemelhava a uma catedral do conforto ostentado. Lâmpadas que pulsavam como corações de vidro, tapetes que sussurravam sob cada passo, mobílias que pareciam ter sido esculpidas na própria ideia de riqueza. Eu, que sempre me movia com a sobriedade de quem sabe que cada gesto tem peso, senti o ar mudar ao meu redor. Não era apenas o cheiro de cera de abelha e madeira polida. Era a assinatura de uma vida que sabia exatamente o que significava ser visto, e como isso poderia machucar se a visão não corresponder ao que esperam que você seja. A mãe dele, uma figura que eu imaginei cautelosamente perfeccionista, abriu a porta com a rigidez de quem não tolera deslizes. Os olhos, sempre atentos, mediam a distância entre quem entra e quem permanece fora do círculo. O pai, com a gravata impecável que parecia gravada com o próprio traço de elegância, manteve a boca fechada, mas a presença dele falava alto o suficiente para preencher o aposento com uma voz sem necessidade de palavras. Eles não sorriam com facilidade, não quando o assunto era a vida alheia, não quando a vida traçada diante deles não passava pelo filtro do que chamavam de mundo real. Eu não sabia se aquilo seria um teste ou apenas a continuação de uma curiosidade que eles tratavam como algo natural, a chance de ver alguém vivendo perto da linha que separa o sonho da exibição. E ali, diante deles, eu decidi que iria encenar o meu papel com a mesma precisão com que, dias antes, eu calculava meus orçamentos, minhas rotinas, minhas escolhas. Eu iria fingir ser aquela mãe arruinada que os contos de fadas juram ter apenas na cabeça de uma criança que não sabe da vida. Uma mãe que perdeu o sono para manter o lar de pé, que engoliu a própria dignidade para que os outros pudessem dormir sem pensar no peso que carregam nos ombros. Quando cheguei, levei comigo o que achei mais adequado para o personagem, uma simplicidade que não parecia ensaio, mas que, no fundo, era uma técnica de sobrevivência. Um casaco que eu comprara há meses com desconto, que eu usaria para parecer menos do que sou, menos do que meus olhos realmente viam. Calças que não desabavam sobre os joelhos, sapatos que não chamassem a atenção, nada que grite, tudo que respira humildade. O segredo para mim não era mentir de forma despudorada, mas apagar o brilho do que eu realmente sou, deixando apenas a fumaça de um sonho que parece ter sido perdido no tempo. Eles me conduziram pela casa como quem abre as cortinas de um palco e mostra o cenário pronto para o ato principal. Cada sala mostrava uma versão distinta daquilo que o dinheiro pode fazer. Pinturas que parecem observar, móveis que são quase obras de arte, uma cozinha sem uma única peça fora do lugar, um conjunto de utensílios que parecem ter sido desenhados para uma coreografia de sabores que eu nunca ousaria desafiar. Eu, no entanto, imaginei que o meu papel deveria ser o de uma mulher esquecida entre as paredes de vidro, uma figura que não sabe o que significa pedir, que aprendeu a pedir apenas sem pedir.
Um testemunho vivo de que a vida pode ser uma fábula contada de costas para o público, com a voz da narradora censurada para não ferir a plateia. Eu ouvi, com um silêncio que pesava mais que qualquer palavra, as perguntas sobre minha vida, sobre minha família, sobre a forma como eu organizava meus dias, meus horários, meus sonhos. Perguntas que, em outra ocasião, teriam sido apenas curiosidades banais, mas que naquele instante tinham o peso de uma avaliação. Eles queriam entender quem era a mulher que, aos olhos do mundo, poderia comprar as melhores coisas com o menor preço possível, não pela pesquisa de mercado, mas pela prática de manter as aparências sem que o mundo percebesse o preço real. Mas o momento que selaria a minha experiência de arruinar e ser arruinada ainda não chegara. O jantar começou com risos contidos, uma conversa que circulava entre assuntos neutros, viagens, escolas para crianças, a rotina de trabalho que parece tão distante da nossa. Eles falavam do futuro como se soubessem exatamente onde ele está escondido, como se a cada frase pudessem medir o risco de cada decisão. Eu, que não era parte do cálculo, deixei que o meu corpo assumisse a cadência do que eu precisava produzir. A simplicidade da vida que não pertence aos salões, a humildade que parece nascer na poeira do tempo. A primeira metade da noite foi um ensaio de cortesia. Eu aceitando cada taça, cada prato com a precisão de quem sabe que o gesto diz tanto quanto a palavra. Minha mão, coberta pelo tecido simples de uma luva que não chorou junto com a minha pele quando a conta foi fechada, não tremeu. A minha voz, que poderia ter encontrado o tom da sinceridade, ajustou-se ao tom da ocasião, suave, sem sobressaltos, sem qualquer resquício de orgulho que pudesse soar como desaforo. O que eu buscava, no fundo, era apenas uma resposta. De que modo eles tratam uma pessoa pobre quando essa pessoa entra pela porta de uma casa que não é sua casa, mas que, por uma noite, parece ter sido desenhada para ela? O tempo naquelas paredes se distorceu, como se a gravidade tivesse escolhido uma direção diferente para cada risada, cada gole de vinho, cada suspiro que atravessava a sala. A refeição acabou antes da hora, ou talvez tenha passado a hora sem que nos dessemos conta. Os alimentos estavam impecáveis, o serviço impecável, os modos impecáveis. Tudo parecia um tributo àquilo que o dinheiro pode comprar. Um palco onde os gestos são coreografias de aceitação, onde a crítica fica do lado de fora, esperando que alguém com menos recursos entre aqui para ver se a graça da riqueza é tão fácil quanto parece. E eu, a cada minuto, descobria uma nova forma de atravessar aquele salão sem tocar nos espelhos que encobriam a minha verdade. Porque no fim, o que se esconde em uma pessoa não é apenas o que ela ganha, mas o que ela tem a coragem de não revelar. O segredo que eu guardava com mais cuidado do que qualquer cofre não era o total do meu salário. Era a vulnerabilidade que estava no interior do meu peito. A verdade de que, por dentro, eu também tinha medo. Medo de que a máscara começasse a rachar a qualquer instante. Medo de que alguém visse não a mãe que eu fingia ser, mas a mulher que, sob o peso de um segredo tão grande, poderia se desfazer como uma vela diante de um vento de inverno. Mas eu precisava permanecer naquela pose por mais um instante, não para provar nada a eles, mas para entender o que eles fariam se por um segundo a máscara caísse. Não era uma batalha entre riqueza e pobreza, era a tentativa de entender como o ser humano reage quando a própria brutalidade do mundo é colocada diante de seus olhos, sem filtros, sem a cortina que o dinheiro paga para manter a aparência. Eu quis observar para não me enganar, para não me deixar seduzir pela ideia de que o mundo funciona como uma história que termina com o perdão e a reconciliação. Ao final da noite, quando as portas se fecharam atrás de nós e as vozes silenciaram como quem desliga uma televisão antiga, a casa pareceu respirar sozinha, aliviada por ter terminado mais um exemplo de como se recebe e como se é recebido. O silêncio que seguiu não foi apenas o silêncio dos objetos que permanecem vazios depois da festa. Foi o silêncio de uma promessa não dita, de uma lição que ainda não havia sido compreendida, e de um segredo que ainda precisava de uma nova hora, de uma nova entrada, de uma nova sala onde talvez eu pudesse, enfim, respirar sem o peso do que os outros pensam de mim. Mas assim que eu passei pela porta,
Mas assim que eu passei pela porta, o mundo que eu havia protegido como cenário desmoronou em silêncio. A casa, que parecia respirar com a cadência de uma sala de concerto, devolveu-me apenas o eco do meu próprio passo, como se eu tivesse entrado em uma câmara onde cada gesto é registrado e cada respiração anotada. O peso da minha máscara continuava ali, porém agora o peso não era só sobre os ombros, era dentro de mim, reverberando em cada músculo que se acostumava a ficar quieto quando o assunto era dignidade. A rua parecia menor do lado de fora, ou talvez eu tenha encolhido, arrastando comigo a lembrança de cada hostilidade bem disfarçada que testemunhei. Os postes lançavam sombras longas, quase de filme antigo, e a chuva que começava a cair desenhava linhas brilhantes no asfalto, como se o mundo tivesse acabado de receber uma camada de verniz para que ninguém notasse as rachaduras por baixo. Eu olhei para as mãos que me conduziram até ali e vi não as mãos de uma mulher que sabe medir cada centavo, mas as mãos de alguém que, por algumas horas, tentou aprender a deixar de lado a própria história para caber em um diálogo que não era o dela. No caminho de volta, o sorriso que eu guardava para a noite parecia ter ficado tímido, quase constrangido de existir. Eu repetia para mim mesma que aquilo era apenas uma encenação necessária, uma linha de um roteiro que não me cabia escrever com sinceridade. No entanto, a ironia mordia o meu silêncio. Você pode fingir ser um silêncio, mas o silêncio, por fim, encontra uma voz que sabe dizer quando a história está mentindo. Ao chegar ao pequeno hall do meu lar, a distância entre o que eu sou e o que eu fiz parecia um abismo com a água parada no fundo, refletindo apenas o meu rosto cansado. A chaleira cantarolou na cozinha, o vapor desenhou círculos frios no vidro da janela e o espaço, que outrora era apenas um cenário, ganhou uma presença que não me deixava descansar. Eu me sentei à mesa, abracei a manta que sempre é minha cúmplice nas noites de trabalho extra e permiti que a memória voltasse à tona, não como uma lembrança bonita, mas como uma sequência de cenas que nunca deveriam ter existido juntas, mas que, de alguma forma, se empilharam dentro de mim como livros que alguém colocou sem ordem apenas para ver até onde eu conseguiria carregar. Eu comecei a desmontar mentalmente a noite, linha por linha. O tom da conversa, as perguntas que pareciam medir minha capacidade não de sustentar um lar, mas de manter as aparências diante de olhos que não se permitem esquecer. Eles não perguntaram com maldade. Foi a curiosidade que, bem vestida, se tornou uma linha fina entre o que é aceitável e o que é revelado. E ainda assim, cada resposta que eu dei trouxe comigo um peso que não está registrado em nenhum orçamento. A sensação de que, por dentro, minha própria dignidade era algo que eu deveria apagar para que o mundo pudesse girar sem tropeços. O segredo, que eu carregara como uma estocagem de paciência, não se resolveu com a distância entre duas casas, nem com a distância entre dois jardins que não se tocam. Ele continuou pulsando, uma coisa viva dentro do peito, que não se aquieta apenas porque os outros não o veem. O que me fez perceber, com uma clareza brutal, foi o modo como o meu corpo respondeu aos olhares discretos que me acompanharam em silêncio por anos, como se cada gesto que eu fazia fosse examinado pela lupa de alguém que não acreditava na minha história, mas apenas naquilo que ele acha que devo parecer ser. À medida que a noite avançava, uma pergunta sem resposta martelava na cabeça. O que acontece quando o segredo deixa de ser uma proteção e se transforma numa âncora? E mais importante, por que sinto que, ao recitar minha vida de modo contido, eu também acabo inventando uma nova versão de mim que parece menos dolorosa para suportar? Em cada pensamento, a certeza de que a verdade tem um peso diferente para quem diria a verdade apenas em segundos de coragem. Foi nesse instante, entre o ranger de madeira da casa e o sussurro distante da chuva, que a lembrança de quem eu havia sido se ergueu com uma força que eu não esperava. Eu não era apenas uma mãe improvável, fingindo ser uma mãe arruinada para não ferir ninguém. Eu era alguém que aprendeu, cedo demais, a ouvir o que não deveria ouvir, a guardar segredos que não deveriam existir, a sorrir quando a dor gritava do lado de dentro. E mesmo que eu tenha escolhido esse papel por necessidade, não havia garantia de que, ao final da noite, o roteiro fosse meu para reescrever.
Eu sentei com o silêncio que me envolvia, abri o caderno de pensamentos que sempre esteve ao alcance e comecei a registrar o que o jantar me ensinara. Não sobre riqueza, nem sobre pobreza em si, mas sobre a forma cruel com que as pessoas aprendem a medir o valor de alguém pela capacidade de permanecer invisível. A cada linha, eu sentia que o segredo ganhava um novo contorno, uma nova camada que precisava ser protegida, ou, quem sabe, confrontada. E foi então que, pela primeira vez, a percepção de que o jogo podia ser mais antigo e mais perigoso do que eu imaginava começou a se insinuar como uma sombra atrás da luz. Ao som de um relógio antigo que marcava as horas com uma paciência cruel, percebi que a noite ainda estava apenas começando para mim. E naquele instante, restou-me uma pergunta impossível de ignorar. Até onde eu iria para que a minha verdade deixasse de ferir alguém e, ao mesmo tempo, não me destruísse no processo? O segredo ainda parecia obedecer a um mapa secreto que eu não havia assinado, e, sem saber, eu já otimizava cada gesto para que ele não se revelasse aos olhos do mundo. Foi então que ouvi, do corredor, um ruído quase imperceptível, o som de uma porta entreaberta, não de casa, mas de uma curiosidade que não deveria permanecer. E, com esse sussurro, entrei em uma nova fase do meu próprio jogo, não mais apenas para observar, mas para entender se eu ainda tenho escolha sobre o que eu serei quando finalmente a máscara precisar desabar. O que virá a seguir depende de como eu decido responder a esse pequeno barulho que prometia revelar algo que eu ainda não estava pronta para encarar. O ruído persistiu, como se a casa respirasse por dentro, revelando algo que não cabia mais no silêncio de uma visita. Eu segurei a própria respiração e avancei pelo corredor, onde o piso branco refletia a minha sombra como se fosse outra pessoa caminhando ao meu lado. A curiosidade, aquela velha faísca que me acompanhava nos dias de trabalho duro, lutava para não virar tremor na minha carne. Não era apenas o som de uma porta se movendo, era o som de um segredo que precisava de alguém para ser descascado. Um segredo que se escondia atrás de cortinas pesadas e de sorrisos que não conseguiam sustentar a verdade por tempo suficiente. A porta entreaberta do estudo piscou uma luz azulada, um oceano de tela que parecia ter sido instalado ali para registrar cada passo de quem ousasse espiar. O ar, assim, ficou carregado de cheiro de madeira antiga, de couro gasto na cadeira de pessoas que já haviam usado esse espaço para discutir o que se compra e o que se vende sem depender da ética. O piso parecia ter memórias de passos que não eram meus. Eu, porém, me tornei repentinamente parte daquela memória que não era minha para recordar. O som do clique suave, quase imperceptível, confirmou que alguém ali não gostava de ser incomodado. Eu não sabia se era o genro ou aquela figura que sempre pareceu comandar a casa à distância, avaliando cada gesto como se fosse uma jogada de xadrez em que eu nem sabia as regras. Eu me aproximei, sem deixar os dedos tocar a maçaneta. A minha mão, que costumava saber exatamente onde apoiar a ponta dos dedos para não deixar vestígios de medo, tremia sutilmente. Não havia orgulho ali, apenas o instinto de não me tornar ainda mais vulnerável do que já havia sido colocado diante de olhos que não aceitam o invisível. O estudo era uma sala de silêncio convertido em uma sala de dados, uma mesa de madeira escura, um laptop aberto, uma pilha de pastas, quadros com diplomas que pareciam prometer algo que a vida real nem sempre entrega. O brilho do monitor desenhava os contornos do rosto de alguém que não queria ser lembrado, e eu reconheci, de relance, a gravidade de uma presença que não precisava falar para deixar claro quem manda ali. O que estava ali, para além da tela, não era apenas o que uma visita poderia esperar encontrar em uma casa de gente bem resolvida com seu dinheiro. Havia, gravada na tela, uma planilha que eu jamais esperaria ver presa aos olhos de uma família que fingia discutir humildade como se fosse uma virtude que se compra. Nomes que eu não reconhecia numa lista que parecia mais de controle de imagem do que de convidados, números e percentuais que não diziam respeito ao jantar em si, mas ao que a casa, e por extensão, a vida de cada pessoa que lá entra, representa para quem está fora da linha divisória entre riqueza e pobreza.
Havia também notas rabiscadas em uma margem, frases que pareciam instruções de comportamento. Não enfatizar a diferença, manter a pose, evitar perguntas sobre origem. Tudo muito sutil, muito elegante, mas tão pesado que se eu respirasse fundo demais, poderia ouvir o estalo de uma máscara que naquele instante parecia prestes a ceder. Eu não toquei em nada. Não era momento para pirataria íntima. Era apenas o impulso de ver até onde a curiosidade, essa velha aliada, poderia me levar sem que eu me traísse. Entre os nomes na planilha, quase invisíveis, havia uma linha que não cabia em nenhuma narrativa que eu já conhecera. O custo de cada sorriso, o preço de cada gesto que parece natural, o orçamento de uma vida que precisa parecer menor do que realmente é para manter uma aparência. Não era apenas uma revelação sobre riqueza, era uma revelação sobre o quanto as pessoas se entregam a uma encenação para que os outros acreditem que o mundo funciona de forma justa, quando, na verdade, as regras estão apenas em quem domina o palco. E eu, que até então me movia com a cautela de quem sabe que o segredo é a única coisa que evita que tudo desabar, comecei a entender que aquele espaço era uma câmara de eco de sonhos que não eram os meus, ou que eu ainda não tinha coragem de aceitar como meus. Enquanto meus olhos percorriam aquela tela, percebi, com a delicadeza de quem observa sem julgar, que o que eu via não era apenas uma coleção de números. Era uma narrativa construída para convencer alguém, em algum lugar, de que tudo ali pertence à ordem natural das coisas. A cena do jantar, que eu tão cuidadosamente simulava com gestos simples, não era apenas uma performance. Era parte de um sistema que se alimenta de segredos para sustentar a própria imagem. E de repente, a voz que sempre me acompanha, o meu instinto que diz para não provocar, para não arriscar, foi engolida por uma coragem que eu não reconhecia como minha, porque ali, entre aquela madeira que conhecia meus passos antes mesmo de eu chegar, eu percebi que o segredo não era apenas meu, era também deles. Uma versão de poder que se apoia na minha invisibilidade para existir sem tensão. Voltei a olhar pela fresta da porta, ouvindo novamente o sussurro da chuva lá fora, o ruído do mundo que continuava do lado de fora daquelas janelas altas. Se eu falasse, o que aconteceria? Eles explicariam as escolhas deles, ou simplesmente me devolveriam a sensação de ter sido apenas mais uma visita que, mesmo sem querer, descobriu que a porta da verdade não é fechada com a cortina, mas com a linguagem certa, uma que eu ainda não sabia se eu estava pronta para usar. Havia naquele instante um dilema que me puxava para dois caminhos de pedras: manter o silêncio para não desabar a imagem que eles constroem, ou pegar aquele fio de curiosidade e puxar para ver se o novelo que envolve aquela casa é tão suave quanto parece, ou se é feito de fios que podem me arrancar de dentro, peça por peça. Eu fechei a gaveta da memória com cuidado, como se ali fosse guardada uma arma silenciosa que pode ser usada para proteger o que ainda não é meu. Saí do estudo com passos que não tremiam mais tanto, mas que ainda carregavam o peso de uma decisão que pode me transformar ou me destruir. A chuva já castigava o vidro da janela do corredor, transformando cada gota em uma lente que poderia ampliar o que eu pretendia não ver. O som de uma respiração atrás de mim, não tão distante, não tão alto, lembrou-me de que eu não estava sozinha ali. Havia alguém que observava a minha aproximação, alguém que de alguma forma sabe que eu sei que há mais do que aquilo que eles mostram ao mundo. Voltei ao salão, onde as fachadas da noite ainda lutavam para manter o papel de elegante quietude que a casa exige. Depositei a manta sobre a cadeira, deixei a voz baixa do meu corpo adormecer outra vez, e por entre as sombras, a lembrança do que e quem eu sou se reorganizou, pacientemente, para não despedaçar tudo de uma vez. Aquele barulho que me levou até o limite da curiosidade não era apenas uma trilha sonora de uma noite bem encenada. Era uma chamada para que eu aceitasse que o segredo que eu guardo não é apenas uma defesa, mas a passagem para aquilo que eu, talvez, ainda tenha medo de encontrar. Fiquei ali, em meio ao silêncio que não é apenas ausência de som, esperando que o próximo movimento do destino, ou daquele homem invisível que parece conduzir a casa de longe, me dissesse se eu deveria retornar ao meu papel de visita humilde
ou se, finalmente, eu seria capaz de escrever, com as próprias mãos, o que virá a seguir. O que eu farei quando a porta de verdade se abrir de vez? O que eu serei se, em vez de virar o rosto, eu escolher encarar a verdade que se esconde atrás de cada sorriso? A resposta ainda não chegava, mas a pergunta já era suficiente para manter meu coração firme, mesmo quando a casa parece ter decidido, naquele instante, que eu não era mais apenas uma espectadora. O silêncio não foi apenas ausência de som, tornou-se uma testemunha que, sem pedir licença, observava cada respiração que eu ousava manter contida. Enquanto a chuva caía, a casa parecia respirar com a lentidão de quem sabe que a verdade pode ser derrubada por uma única pergunta mal formulada. Eu sentei na beirada da cadeira. Deixei que a manta me envolvesse como se fosse uma barreira contra a curiosidade que me cercava desde a primeira hora, e permiti que a memória escorresse pela mente, linha a linha, como quem lê um manual de sobrevivência que ninguém lhe entregou. Fui mais longe do que minha própria coragem admitiria. Entrei no meu próprio monólogo interno um pouco mais profundo, onde a vergonha não era apenas uma sensação, mas uma arma que eu não poderia deixar ceder. A sensação de ter sido apenas uma espectadora que aprendeu a aplaudir a quem dita o ritmo da casa começou a virar outra coisa. Não era apenas sobre o que eles sabiam sobre mim. Era sobre o que eu sabia, sem precisar dizer que eles jamais entenderiam. O preço real de cada sorriso que não se permitia desmoronar diante de olhos curiosos. Voltei ao salão, agora com uma percepção diferente. A mesa de jantar, as cadeiras alinhadas, as taças que ainda cintilavam com a promessa de uma noite que não era minha, tudo parecia uma coreografia antiga que eu reconhecia de longe como quem sabe o que se esconde por trás da cortina. E ali, entre o peso das silhuetas que se moviam com a mesma graça calculada de sempre, eu encontrei um novo espaço para perguntar: e se a minha verdade, tão bem guardada, fosse não apenas uma defesa, mas uma ponte que poderia me ligar ao que eu realmente desejava, não riqueza, não reconhecimento, mas apenas a possibilidade de existir sem ter de apagar quem eu sou para caber nos moldes que eles fingem impor. Foi nesse instante que a curiosidade, antes serva da minha prudência, resolveu erguer a cabeça novamente. Não era um desejo de intrusão, mas a fome de compreender algo que até então parecia apenas um sussurro. O que eles realmente guardavam naquele espaço, onde tudo parecia controlável? Voltei a pensar na planilha que eu tinha visto, nos nomes que apareciam como se fossem fantasias de alguém que não conhece o peso de cada uma das vidas ali refletidas. E pela primeira vez, desde que entrei naquela casa, eu reconheci que o segredo que eu carregava não era apenas meu, era também deles, uma forma de poder que depende da minha invisibilidade para existir. A cada passagem pelo corredor, eu sentia que a casa tentava me impor limites ainda mais rígidos, como se cada porta que eu ousasse abrir pudesse acender boatos que os olhos atentos preferem manter adormecidos. Mas a minha mente, agora, já não era apenas um conjunto de contas a pagar e de horários para cumprir. Era um mapa mental de quem eu poderia me tornar se ousasse atravessar aquela fronteira invisível entre o que é aceitável e o que é verdade. E a verdade, mesmo que dolorosa, parecia estar ali, cintilando na tela de um monitor luminoso, no blackout do passado que não cessava de se repetir em cada gesto que eu fingia não ver. No estudo, a luz azul da tela continuava a brilhar, mas não era apenas a iluminação fria de dados frios. Era o reflexo de uma vida que, embora cuidadosamente empacotada em relatórios, carregava um coração que não cabia nos gráficos. O coração de alguém que por muito tempo aprendeu a não reclamar, a não exigir, a não mostrar o quanto dói o peso de manter uma imagem para não ferir ninguém. E ali, diante do silêncio que permanece intenso, mesmo quando há movimento, eu percebi que a minha decisão poderia residir em um empurrão sutil, mas decisivo. Deixar de lado o medo de desagradar e, ao mesmo tempo, não cruzar as linhas que me fariam perder a única coisa que eu ainda poderia reclamar como minha, a própria verdade sobre quem eu sou dentro daquele mundo que parece não ter espaço para ela.
Eu observei cada objeto do estudo como quem lê um texto codificado, esperando que, entre as linhas, aparecesse uma pista sobre o que eles temem que eu descubra. A cadeira, o laptop, a pilha de pastas. Tudo parecia ter uma história escondida sob o verniz da convivência civilizada. E quando finalmente a respiração pareceu desacelerar o suficiente para ouvir o que meus próprios pensamentos gritavam, ficou claro para mim que não era mais possível continuar apenas observando. Se aquela casa nos ensinou alguma coisa, foi a de que a presença de alguém que não pertence ao círculo pode ser menos perigosa do que a ausência de honestidade em quem está no centro do círculo. Eu não pretendia confrontá-los naquela noite. Ainda não. O que eu desejei, com a inevitável dureza de quem sabe que o tempo é o único juiz implacável, foi preservar a minha própria linha de fronteira sem permitir que a curiosidade me arrastasse para uma queda direta. Então, decidi, de forma silenciosa, que iria continuar a percorrer esse caminho de descoberta com os olhos bem abertos e o coração ainda mais firme. Não para destruir a máscara deles, mas para entender, sem qualquer romantização, o que acontece quando alguém decide que a máscara é mais importante que a verdade. E o que acontece, afinal, com quem ousa caminhar pela borda entre as duas coisas. Ao fechar os olhos por um instante, ouvi de novo a chuva lá fora, um lembrete claro de que a vida continua batendo à porta, mesmo quando a casa parece ter encontrado a sua própria cadência de segredo. E foi então que surgiu a minha resolução. Não é apenas sobre provar que eu sou mais do que aquela imagem de humildade que eles desejam ver. É sobre domar o medo de ser julgada, de ouvir que a minha história não cabe naquele quadro, de aceitar que a dignidade não se negocia com dinheiro, nem se apaga com silêncio. Se eles desejam manter a aparência, que a mantivessem. Mas eu vou manter a minha verdade. Não a verdade que eles esperam que eu tenha, mas a verdade que cabe em cada respiração que ainda me resta para respirar em paz, sem recomeçar a cada jantar. E se, no caminho, a casa resolver me colocar diante de uma porta ainda mais estreita, eu saberei atravessá-la sem abrir mão de quem sou. O barulho que pronunciava o limiar do próximo ato insistiu em se fazer ouvir. Não era mais apenas o ranger de madeira. Era um pulso invisível que parecia bater direto no peito, como se a casa estivesse convidando-me a escolher entre ficar em silêncio ou avançar. Eu permaneci na sombra do vão entre a porta e a moldura, observando a dança de luz e sombra que as janelas projetavam no piso. O estudo, antes apenas um santuário de dados, adquiriu o peso de uma câmara de observação, onde cada objeto parecia medir quanto eu poderia suportar antes de romper. Quando a porta entreaberta se abriu um pouco mais, não apareceu apenas o genro ou o mentor invisível da casa. Apareceu, por fim, a figura que eu temia encontrar. Uma mulher que, com o jeito de quem sabe onde o mundo está escondido, se posicionou no batente. Não era a sogra, nem o pai, era alguém que personificava aquilo que o lugar costumava fingir não existir. Uma presença que sabe que a humildade pode ser uma armadura, uma máscara que não apenas protege, mas que também esconde uma linha de comando que dita quem pode perguntar, quem pode cruzar, quem pode ver demais. Ela examinou a sala com olhos que pareciam ter lido o diário inteiro de cada objeto, como se soubesse quais números deveriam estar ali e por quê. Eu não me movi. A respiração permaneceu suave, quase um segredo compartilhado entre os dois de nós. Ela não sorriu, mas houve, no modo como os ombros se endireitaram, a confirmação de que me reconhecia, não como uma visitante comum, mas como alguém que ousou aproximar-se do palácio de vidro, onde as virtudes são vendidas em porções menores do que as promessas. A conversa, quando começou, foi em voz baixa, não para o ouvido da casa, mas para o meu ouvido. Uma troca de termos que soavam como cláusulas contratuais de um acordo que eu ainda não sabia que existia. Ela falava de volatilidade, de reputação, de riscos que ninguém assume quando o preço é a paz que se repete a cada noite. E ao ouvir, compreendi que o jogo não era apenas entre humildade e ostentação. Era entre quem sabe o que vale uma imagem e quem tem coragem de quebrar a membrana que separa o eu verdadeiro do eu apresentado. Olhando para a tela do monitor, o brilho azul parecia mirar meus pensamentos. Nomes, datas, números que não dizem respeito ao jantar,
mas a forma como aquele mundo sustenta a ideia de justiça. Ela não guiou minhas mãos para tocar nada, apenas me ofereceu com o silêncio um convite perigoso: ouvir com cuidado, não com curiosidade que poderia incendiar o que ainda não está pronto para queimar. E foi ali que entendi que eles não estavam apenas protegendo uma fachada, estavam protegendo um sistema que depende da minha invisibilidade para existir. A ideia de confrontar algo que não pode ser negado sem desfazer o que eles construíram era uma linha que, se cruzada, poderia dissolver tudo, ou reerguer outra coisa, mais real e impossível de manter fingida. A visitante que emergiu do lado de fora não era uma ameaça. Era a própria possibilidade de um novo começo, uma linha de decisão que não se pode adiar. Eu poderia pegar aquele fio invisível que sustenta a mentira, a linha de dados e sombras que eles alinham com precisão de cirurgião, e puxá-lo com a cautela de quem sabe que cada centímetro de verdade tem um custo. Ou eu poderia deixar tudo como está, continuar a caminhar com a graça de quem carrega uma dignidade que não se negocia, mas que um dia poderia despedaçar-se ao toque de uma pergunta mal formulada. A professora invisível da casa, aquela que regula gestos e sorrisos, observou meus olhos fixos na tela e sorriu sem sorriso, não com alegria, mas com a certeza de que a hora de escolher finalmente chegara. Quando o peso da decisão tornou-se mais alto do que qualquer objeto na mesa, a visitante se afastou, retomando o corredor como quem fecha o livro de uma carta já lida demais. Eu fiquei ali, agarrada à cadeira que conhecia meu peso, e sentei por um longo instante para ouvir o que não se diz quando a sala parece respirar junto com você. O que eu faria a seguir? Continuaria a fingir que tudo está bem para manter a vida que ainda não é minha? Ou arriscaria o risco de perder tudo para ganhar a verdade que não cabe nos números, mas que machuca menos quando é compartilhada com quem te vê de verdade? O peso da decisão começou a se transformar em uma marca invisível, gravada na pele de quem sabe que a qualquer instante o mundo pode perceber o que guarda por dentro. A visitante voltou a aparecer, não como uma figura que impõe medo, mas como quem oferece um ponto de encontro entre o silêncio e a coragem. Ela não falava em volumes altos, falava com a precisão de quem sabe onde cada palavra pesa mais. E naquele momento, o que mais pesa era o meu próprio desejo de não deixar que tudo se desfizesse sem que eu tivesse tentado manter uma fresta de verdade acesa. Eu permaneci na posição de quem observa, sem precipitar a fala. Ela piscou a luz azul do monitor, não como um brilho de curiosidade, mas como um farol que aponta para uma rota onde a honestidade não tem de ser um espetáculo proibido. Disse em voz baixa que a casa é um organismo que respira pelo segredo e que o segredo só se mantém quando alguém aceita o custo de não respirar o ar inteiro para não ferir quem está ao redor. Ela não me ofereceu soluções fáceis, ofereceu um desafio simples: escolher entre a segurança de manter tudo como está ou a coragem de abrir uma fresta que permita que a verdade passe, sem destruir tudo de uma vez. A minha mente, em resposta, fez o que sabe fazer melhor quando o peso é grande demais. Organizou argumentos, pesadelos, lembranças. Revivi cada jantar, cada risada fingida, cada memória que se contraiu quando percebi que aquela casa não era apenas um esconderijo de riqueza, mas um laboratório de aparências. Um lugar onde o preço do sorriso de alguém é medido em segundos de atenção que não voltam. E, ao mesmo tempo, comecei a ouvir a minha própria voz, não a que se cala para não desagradar, mas aquela que sabe que a verdade, por menor que seja, tem o direito de existir, mesmo que provoque ventos de mudança. A visitante, com uma calma que parece capaz de atravessar paredes, sugeriu que eu não precisava partir em uma explosão de palavras, nem implodir a casa com um grito. Disse que o que mais poderia me manter no eixo é uma linguagem nova, uma forma de falar com eles sem dar a eles o poder de me reduzir a um papel que não sou. 3 caminhos surgiram diante de mim como trilhas marcadas na neblina. 1. Erguer a voz apenas o suficiente para que eles entendam que não sou uma presença decorativa, mas alguém que carrega uma linha de honestidade que não se pode apagar. 2. Buscar uma negociação que não dependa de humilhação ou de segredo, propondo uma convivência em que a minha verdade tenha lugar sem que eu precise declarar números que me definem. 3.
abandonar o campo de batalha que eles criaram e, com cuidado, sair do quadro antes que o quadro me consuma. Foi a terceira opção que, por um instante, pareceu quase doce. Não por covardia, mas por uma percepção clara de que a continuidade daquele jogo pode, de fato, esmagar quem eu sou por inteiro. Porém, antes de qualquer decisão, a visitante me conduziu até o limiar da sala de estar, onde a noite ainda respira nos tapetes e a chuva parece escrever no vidro uma história que ninguém se atreve a ler em voz alta. A atmosfera estava carregada, como uma porta que não se fecha sozinha e que, por algum motivo, decide deixar entreaberta a possibilidade de uma fuga silenciosa. Eu fechei os olhos, respirei fundo e deixei que a memória me mostrasse, sem piedade, o que cada escolha real pode custar. Custar valor, custar tempo, custar a forma como o meu próprio corpo aprende a se reconhecer sem o peso de uma máscara. E quando abri os olhos, percebi que não era uma fuga que eu procurava, mas uma reconfiguração interna. A decisão de não permitir que o segredo me transforme em alguém que não reconheço no reflexo do próprio semblante. A visitante sorriu, não com alegria, mas com a firmeza de quem sabe que o momento é de verdade, não de teatro. Eu me movi então com uma clareza que não havia antes. Não era uma ruptura, era uma reorientação do curso. Decidi que, no próximo encontro, eu falaria. Não por culpa nem para humilhar, mas para exigir que o diálogo exista em termos iguais. Eu, que já provei que não sou apenas uma utilidade para mirar a história, mereço ser parte da equação que a família constrói ao redor de si mesma. Se eles aceitarem, talvez haja espaço para uma convivência que não dependa da invisibilidade alheia como moeda de troca. Se não aceitarem, ainda assim terei a resposta que me guiará para além daquele salão. Não como alguém que fugiu, mas como quem escolheu conservar a própria dignidade. Enquanto a visitante se afastava pelo corredor, deixei que a ideia final fizesse morada em mim, não como uma ameaça, mas como um convite para uma prática de vida que não se rende ao que parece ser normal. A casa pode continuar a existir com seus segredos e suas planilhas. Eu, porém, poderia existir com a verdade não como um golpe, mas como uma ponte. A ponte não precisa ser de madeira, nem de vidro, nem de palavras afiados que cortam. Ela pode ser construída com pequenas ações diárias, manter a minha integridade, exigir respeito aos meus limites, escolher a minha própria voz como instrumento de construção, não como espada de destruição. E naquele instante, a decisão que já fermentava na minha cabeça ganhou forma. Não vou mais aceitar que o segredo dite quem eu devo ser, nem que a minha presença seja apenas para confirmar uma narrativa que não é minha. Se a porta da verdade começar a se abrir, eu entrarei com cautela, com uma paciência que não é fraqueza, mas uma estratégia de sobrevivência. Se, por outro lado, o universo decidido me mandar para fora deste castelo de aparências, que eu vá com a cabeça erguida, carregando comigo o fôlego de quem aprendeu a não deixar a própria história virar silêncio. Foi assim que, ao final daquela noite, o meu plano começou a ganhar textura. Não como um grito, mas como o primeiro passo de uma marcha que não tem data marcada para terminar. E ao cruzar o corredor para voltar ao meu quarto, a presença da visitante ficou para trás como uma lembrança que pode orientar sem conduzir. O segredo continuaria vivo, sim, mas não como uma âncora que prende minha respiração. Ele poderia, talvez, tornar-se uma bússola que me guia para um lugar onde eu possa ser inteira, sem precisar apagar quem sou para caber em um molde que não me pertence. A decisão de hoje seria o segredo que escolheria revelar amanhã, ou o passo que me faria simplesmente caminhar para longe, certa de que a verdade, embora solitária, é sempre mais real do que qualquer encanto que se mantém apenas pela cortina da aparência. Naquela semana, a casa pareceu respirar com uma cadência diferente, como se cada corredor guardasse um segredo que só se revela àqueles que sabem ouvir entre as paredes. Eu, que aprendi a dissolver minha própria voz no ruído do que é esperado, senti, pela primeira vez, um convite silencioso para escolher o tom do que viria a seguir. Não era mais apenas uma encenação, era uma transição sutil, uma linha tênue entre permanecer invisível e tornar visível aquilo que a máscara ocultava com tanta disciplina. A visitante reapareceu,
não com a pressa de quem chega para vencer, mas com a clareza de quem sabe que a primeira vitória é não apagar a própria trajetória. Ela deixou claro, sem palavras altas, que o próximo passo não precisava ser uma explosão de verdades, nem a quietude de quem engole o que não pode engolir. Era uma sugestão, uma proposta de reconfigurar o diálogo, de transformar a distância entre eu e eles em uma ponte que eu pudesse atravessar sem perder o equilíbrio. E eu percebi, com o peso de uma coragem que ainda não tinha nome, que a minha decisão não precisava nascer do choque, mas da precisão de quem sabe onde cada argola pode se encaixar sem forçar a corrente. Decidi, então, que iria ao próximo jantar, não apenas como uma observadora dedicada a sustentar um papel, mas como alguém que, pela primeira vez, colocaria limites com a gentileza de quem não precisa gritar para ser ouvido. A ideia não era expor números, nem provar que o meu valor é maior do que o que eles insinuam. Era a afirmação de que a dignidade não se mede por moedas, mas pela capacidade de exigir respeito sem ferir quem me cerca. E para isso, eu precisava de uma preparação silenciosa, como quem ensaia uma coreografia que não chama a atenção, mas que sabe exatamente onde colocar cada gesto para que o todo tenha sentido. Passei dias ouvindo a minha própria respiração, calibrando o tom, o tempo e o espaço em que cada frase deveria nascer. Não seria apenas o que dizer, seria como dizê-lo. O estudo voltou a ter o peso de um laboratório, mas agora, sob meus olhos, cada objeto parecia menos um instrumento de controle e mais um alicerce de uma nova forma de presença. A planilha, que outrora me fuzilava com o seu brilho frio, ganhou um contorno diferente na minha mente. Não mais um mapa para acusar, mas um registro de limites, de não negociações que eu, ainda que discretamente, me impunha a manter. Eu não planejava revelar tudo, e tampouco escondê-lo por medo. A ideia era simples, quase banal aos ouvidos de quem não viveu o calor de uma sala onde o silêncio pode ser uma arma. Eu falaria com uma voz que não pretendia incendiar, mas que não iria recuar diante da necessidade de dizer quem sou, sem pedir perdão por existir. E ao pensar nisso, a imagem da portinhola entreaberta que a casa sempre mantinha diante de si, aquela entre a sala de estar e o mundo real, ganhou significado. Não se tratava apenas de uma porta física, era uma fronteira que eu precisava atravessar com cuidado para não romper o que ainda pode existir entre nós, mas que, se corrompido, não voltaria a ser o mesmo. Eu comecei a treinar mentalmente uma fala que não seria um discurso de ofensa, mas um mapa de convivência. Primeiro, eu falaria sobre limites, sobre o que eu posso aceitar em termos de tratamento, de perguntas que tocam minha história sem a armadura de quem quer apenas observar. Em seguida, eu traria uma sugestão de convivência que não dependa de humilhação ou de segredo, mas de uma honestidade que não se esté pela metade. Por fim, eu deixaria a decisão com eles, sabendo que, mesmo que o caminho que eu for escolher não seja o que eles desejam, eu terei, pelo menos, escolhido caminhar com a própria verdade, sem cortar o elo que ainda pode existir entre quem sou e quem eles precisam que eu pareça ser. À medida que o jantar se aproximava, a ansiedade ganhou contorno, mas não dominou. Eu senti, no entanto, a presença da visitante, não como uma figura que me empurra, mas como uma orientação sutil, um lembrete de que o controle da história não está apenas nas mãos de quem tenho que mostrar, mas na minha própria decisão de não abrir mão de quem sou para caber num papel que não me pertence. O peso da minha escolha não era apenas o peso do segredo que guardo, era o peso de uma possibilidade que sempre esteve ali, escondida sob camadas de prudência, a possibilidade de existir plenamente, não como uma exceção, mas como uma presença que não se diminui para não incomodar ninguém. Quando a noite chegou, a casa parecia maior de silêncio, como se o próprio espaço tivesse se preparado para receber uma voz que não se cala com facilidade. Eu entrei com a cabeça erguida, não para desafiar, mas para apresentar, de forma calma, o que eu aceitaria e o que eu não aceitaria. A mãe dele, aquela figura que, ao mesmo tempo, domina e observa, não sorriu, apenas me olhou, como quem lê uma página de contrato onde cada cláusula tem peso de escolha. E pela primeira vez, eu não recusei a cláusula da minha própria dignidade. Eu a nomeei,
com a certeza de que a coragem de dizer não pode atretar nenhum futuro, desde que seja dita com a intenção de preservar a humanidade que, até ali, eu mantinha dentro de mim como uma chama discreta. A conversa começou lenta, em voz baixa, como se estivéssemos testando o terreno para que a terra não desmorone sob nossos passos. Não houve ataques nem ironias, houve perguntas que exigiam resposta com menos máscara e mais verdade. Eu respondi com clareza, não de uma conclusão final, mas de um ponto de partida, que eu não era apenas a mãe que os outros imaginam, que eu também tenho sonhos, medos e necessidades, que o meu valor não se traduz em número, e que minha presença não deveria ser solicitada como se fosse um favor, mas reconhecida como parte de uma equação de convivência que pode coexistir sem o custo de uma rendição constante da minha identidade. Quando a noite terminou, a casa não se dissolveu em aplausos nem em silêncio definitivo. Houve, sim, um espaço entre as palavras. Uma abertura que pode se expandir ou se fechar, dependendo do que eu escolher para o próximo passo. A visitante me acompanhou até a porta, não para me envenenar com uma promessa vazia, mas para me oferecer uma nova lente pela qual eu possa olhar para frente. A lente de uma ponte construída com pequenos gestos diários, com a firmeza de quem sabe que não precisa apagar a própria história para que a casa siga respirando dentro dos moldes que já conhece. Saí dali ciente de que nada está consumado nem terminado naquela noite. O segredo continua vivo, sim, mas não como uma âncora que me prende ao chão. Pode se tornar, se eu quiser, a bússola que me guia para um lugar onde eu possa existir por inteiro, sem que ninguém me peça para desfazer quem sou. E se o próximo passo exigir que eu caminhe para longe, que eu leve comigo o peso da minha verdade e a leveza de saber que a dignidade não é moeda de troca. Que assim seja o começo de uma ponte, não de vidro ou de madeira, mas de palavras, de limites respeitados e de uma presença que não se dobra diante da sala de jantar, mas que permanece firme, pronta para atravessar qualquer limiar quando a verdade pedir passagem.